Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é a professora Luciana Gualda. Estou aqui com vocês para falar sobre tributário agora no programa Saber Direito Responde. Nós tivemos aí durante a semana aulas de direito tributário cujo objeto era o Simples Nacional. Tivemos as 5 aulas, cada uma delas tratando sobre especificidades da lei Complementar 123 de 2006. Agora nós vamos então responder as questões que estão vindo via WhatsApp para a gente, de alunos de fora, e também temos a presença aqui de 2 alunos, a Tainá, que é uma aluna de contabilidade que está aqui com a gente, e também o Rodrigo, que é um aluno de Direito que está aqui conosco. Obrigado por participarem do programa. É importante ressaltar por que existe a Tainá, né, aqui num programa de Direito. Porque nós estamos falando de direito tributário e essas disciplinas elas são intimamente interligadas. O direito tributário e a contabilidade caminham de mãos juntas, tá? Impossível dissociá-las, ok? Vamos lá então, gente, para a nossa primeira pergunta, que quem vai me fazer vai ser a aluna Tainá. Olá, professora. A minha primeira pergunta é como surgiu o Simples Nacional? Tainá, o Simples Nacional, ele vem de um processo histórico, na verdade, ele é de 2006, veio com a Lei Complementar 123, mas ele não começa em 2006. Nós temos um processo histórico aí, tá? E esse processo histórico, ele vem já desde a década de 70, antigo, não? Veja que a criação do SEBRAE aí, né, foi instituído em 1972 e a necessidade das microempresas e das empresas de pequeno porte de serem competitivas nesse mercado, né, que nós temos aí grandes empresas e elas não conseguem ter, né, por esse regime todo que é bastante complexo de tributação, elas não conseguiam sobreviver nesse mercado extremamente competitivo. Então, vem num processo histórico até culminar ali na Constituição de 88 e as diretrizes nessa Constituição, com o artigo 146, inciso 3, a linha D, da necessidade da instituição de um simples, mas que abarcasse normas gerais, que abarcasse todos os estados, todos os municípios e o Distrito Federal e também a União. Então, daí vem o surgimento do Simples Nacional, ok? Vamos então agora para uma pergunta que está vindo via WhatsApp. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Brenda Borges Oliveira, curso o 3º período de Direito na Faculdade Araguaia, Goiânia. E a minha pergunta é, o que é o Simples Nacional? Bom, Brenda, tudo bom com você? Obrigado por participar. O Simples Nacional nada mais é do que um regime simplificado de tributação, entre outras obrigações também, simplifica também as obrigações acessórias, é uma arrecadação única, engloba aí vários tributos, né? Esses tributos são imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, IPI para as indústrias, ICMS e para as prestadoras de serviço, o ISS. Tudo isso, então, numa arrecadação única, com faixas de alíquotas muito melhores se não houvesse esse regime de tributação simplificada. Então, atende aí as microempresas e as empresas de pequeno porte, ok? Vamos lá, Rodrigo, próxima pergunta. Professora, como ficaria, por exemplo, a relação do salão de beleza com o prestador de serviços? É interessante a sua pergunta porque nós temos na Lei Complementar 123 de 2006, que é o Simples Nacional, a inserção de alguns benefícios, né, do salão parceiro. Como é que é isso? Eles teriam que firmar, né, tanto o salão quanto os prestadores, então vamos supor manicure, pedicure, esteticista, teriam que firmar um contrato de parceria e o que ocorre? Com esse valor que o salão está recebendo, vai um cliente no salão, paga para o salão, mas o salão sempre repassa um valor para esse prestador de serviço, certo? E aí, esse valor que é repassado para o prestador de serviço, por exemplo, vamos supor que faturou lá 10 mil reais, mas desses 10 mil reais, desses R$1.000, tá? 50 ou 500 reais vai para o esteticista, que fez lá o procedimento, ok? E os outros 500 ficam para o salão. Então, veja, essa relação, uma relação,
Rodrigo, de parceria. Tem que haver um contrato de parceria para que isso possa não compor a receita bruta do salão para fins de enquadramento no Simples Nacional. Porque aí o que acontece? Exclui-se todas essas receitas que são pagas para esses parceiros prestadores de serviço e fica só aquela receita mesmo que fica ali para o salão em si. E aí o enquadramento vai ser essa receita bruta subtraindo das parcerias que são feitas, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta via WhatsApp. Meu nome é Marcos Vinícius Souza, eu sou estudante do segundo semestre do curso de Direito da Faculdade de Araguaia, Goiânia. E o que é a figura do investidor anjo? Bom, essa figura do investidor anjo é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ou um fundo de investimento que pode emprestar, aportar capital numa sociedade dessa que está optando pelo Simples, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, sem a necessidade de ser sócio dessa empresa. Então, ele não responde pelas dívidas que a empresa tem, ele faz esse aporte e ele só pode retirar, depois de 2 anos que ele fez, ele pode fazer a retirada dele. E essa retirada se limita a 50%, né, do, vamos dizer, lucro, né, que foi obtido ali. Ele não pode retirar mais do que isso. E esse aporte, o máximo são 7 anos. Tá? Isso é que é a figura do investidor anjo, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta, que vai ser feita pela aluna Tainá. Eu gostaria de saber se houver uma reforma simplificando o regime tributário, o Simples seria impactado. Tainá, interessante essa sua pergunta. Sem dúvida nenhuma, qualquer reforma no sistema tributário que vise a simplificação, isso está sendo bastante discutido, a gente vê na mídia o tempo inteiro essa discussão de reforma no sistema tributário e com certeza isso vai impactar também, isso vai trazer reflexos aí, né, no Simples Nacional. Provavelmente, se houver uma reforma desse tipo, nós vamos ter também que ter uma outra lei complementar alterando mais uma vez a redação do nosso Simples Nacional, que é a lei das normas gerais, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Agradeço a sua pergunta. Passo, então, agora à próxima questão. Vamos lá para a próxima questão via WhatsApp. Quais são as principais vantagens de se aderir ao Simples Nacional? Brenda, são muitas as vantagens. Eu vou enumerar algumas. Dentre elas, um sistema único de arrecadação. Veja, você vai poder, numa única guia, isso pode ser feito até pela internet digitalmente hoje em dia, você recolhe vários tributos juntos com alíquota menor. Então, se paga menos tributo quando você está, então, você é optante do Simples Nacional. Além das obrigações acessórias que reduzem muito, né? Todas aquelas obrigações de livros contábeis, isso tudo, há uma redução também. Além disso, essa figura do investidor anjo, né, que já foi tratado, isso é interessante porque pode haver aporte de capital sem que haja necessidade de participação da sociedade em si. Então, a grande vantagem é a redução da carga tributária. A carga tributária numa empresa normal que está apurando com base no lucro presumido, está em torno de prestadora de serviço, vamos falar de prestadora de serviço, não estou falando nem de comércio nem de indústria, mas serve também. Está atuando agora num patamar de 33%, ou seja, 33% da receita bruta, daquilo que a empresa fatura, é carga tributária, só de tributos da empresa, sem considerar outros tributos que não estão incluídos aí, que não são especificamente da empresa, ok? Como taxas para conseguir o alvará de funcionamento, ok? Entre outras, né? O IPTU do imóvel, o IPVA se a empresa tiver um automóvel. Então, veja, quando você passa a ser optante do Simples, isso reduz para 6%. Olha que redução drástica. Só aí você tem uma grande vantagem, ok? Pessoal, vamos chamar então a próxima pergunta, que é uma pergunta feita via WhatsApp. Vamos lá? Como é a forma de tributação prevista na Lei Complementar 123 de 2006? Marcos Vinícius, a forma de tributação. Vamos lá, né? O que tem a Lei Complementar 123 de 2006, que é normas gerais aí tratando do Simples Nacional. Nós temos
os anexos. Nós temos o anexo 1, anexo 2, anexo 3, 4 e 5, ou seja, temos 5 anexos. Nesses 5 anexos, o que a gente observa? Primeiro, como é que se enquadra com relação à atividade? Com relação à atividade, você vai verificar, primeiro, qual que é o objeto? Meu objeto é comércio. Se seu objeto é comércio, você vai estar enquadrado no anexo 1. E aí, o que quer dizer isso? Você vai ver, quando você abre lá o anexo 1 da Lei Complementar 123 de 2006, você vai ver quais são, que é para o comércio, e quais são os tributos que estão incluídos ali, embaixo, e você vai ver qual que é a faixa que você está. Então, vamos supor que você fature, aí tem uma receita bruta de 1.800.000, ok? Dentro das faixas, nós temos, então, uma forma que é por faixa. Ela é gradativa, ela é progressiva, ok? Alíquotas progressivas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que dentro dessas faixas, que você vai ver, que varia de 0 a 4.800.000, em 6 faixas, isso aí, você vai vendo que as alíquotas vão aumentando conforme vai aumentando a receita bruta. Então, veja que isso é o que a gente chama de progressividade das alíquotas, ok? Então, qual é a forma de tributação? Ela é progressiva, alíquotas progressivas. Existem 6 faixas de receita bruta, você tem que se enquadrar dentro uma daquelas 6 faixas para você verificar qual é a alíquota que vai ser aplicada naquele seu caso, ok? E aí, antes disso, verificar também qual é a atividade que é prestada. Se for comércio, você vai estar lá no anexo 1, se for indústria, o anexo 2 e prestação de serviços, anexo 3, anexo 4 ou anexo 5. E aí existem algumas peculiaridades, ok? Bom, eu agora chamo um pequeno intervalo e voltamos logo a seguir. Obrigada pela participação. Voltamos, pessoal, do intervalo e vamos dar seguimento agora. Vamos passar a próxima pergunta. Quem vai fazer é a aluna Tainá. Então, o teto do faturamento aumentou para 4.800.000. Esse ajuste, ele é suficiente para as perdas inflacionárias dos últimos anos? Tainá, uma boa pergunta, sempre há um questionamento de que essas alterações demoram para vir e nunca refletem aquilo que é necessário, certo? Então, demorou muito para vir para a passagem, de 3.600.000, que era o limite anterior, para 4.800.000. E o que ocorre? Com relação à inflação, eu não diria nem que está defasada, mas com relação às próprias atividades que são envolvidas. Então, hoje, uma demanda muito grande que nós temos com relação aos empresários, a pedido dos empresários, é que esses limites sejam alterados anualmente, que isso realmente seja revisto todos os anos e não se aguarde vários períodos para que essas alterações possam ser verificadas, além de outros pedidos também, outros pleitos que são feitos pelos empresários. Esse é um deles, para que seja feito, então, essa alteração anualmente. Mas diria que a demora acaba que inviabiliza, em termos até de mercado, o que era 3.600.000 alguns anos atrás, acaba que reflete, fica elas por elas, você tem aí praticamente o quê? Uma correção e não acompanha a inflação do período, ok? Pessoal, vamos à nossa próxima pergunta, que vai ser feita via WhatsApp. Existe alguma previsão constitucional para a instituição de um regime privilegiado de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte? Brenda, existe sim,
veja que esse apelo, né, ele vem de antes da Constituição, bem antes da Constituição, ainda da década de 70, mas a gente vê aí na Constituição o artigo 179, que já traz, né, um primeiro momento, logo quando a Constituição sai do forno, a gente já tem esse dispositivo, ele não foi inserido por emenda. Nós temos o 179, que traz justamente que tem que haver um regime diferenciado, um tratamento diferenciado para as microempresas, né, para as empresas de pequeno porte, ok? E aí o que acontece? Depois nós temos a emenda constitucional 6 de 95, que traz aí o artigo 170, inciso 9º. E aí fala, então, isso toma uma roupagem de princípio constitucional. Esse tratamento favorecido deixa de ser uma simples regra e passa ao status de princípio. Olha, agora é um princípio de que haja um tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte. Então, nessa alçada de princípio, isso toma uma proporção maior. E, posteriormente, ainda com a emenda constitucional 42, o que ocorre com essa emenda constitucional? A inserção da linha D lá no artigo 146, inciso 3. E aí traz a necessidade mesmo, diz lá, que normas gerais em matéria tributária vão trazer esse tratamento, vão dispor sobre como será esse tratamento diferenciado, né, desse regime aí para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nós vemos que a Constituição também traz isso em 3 períodos, né? Tanto quando ela é publicada, em 88, já traz o artigo 179, posteriormente, em 95, com a emenda constitucional 6, que aí a inserção aí, né, do artigo 170 e o inciso 9º, e, por fim, com a emenda constitucional 42, que é essa inserção da linha D no artigo 146, inciso 3. Todos eles previstos na Constituição Federal. Agora vamos para a nossa próxima pergunta, e quem vai fazer é o aluno Rodrigo. Professora, o que é o sublimite para os ICMS e o ISS? Muito boa pergunta, Rodrigo. Olha só. Esse sublimite é o seguinte, antes, né, dessa alteração que elevou o patamar do limite de 3.600.000 para 4.800.000, toda a arrecadação estava tudo dentro dos conformes. Por quê? Porque estava ainda abaixo daquele limite que a própria lei diz que é o limite de alíquota que pode ser aplicado tanto para ICMS quanto para ISS. Para dar um exemplo para você, nós temos, por exemplo, na Lei Complementar 116 de 2003, que é a que traz normas gerais para o imposto sobre serviços, nela existe que a alíquota mínima vai ser 2% e a máxima 5%. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que enquanto o limite era 3.600.000 e você aplicava a alíquota proporcional à faixa, você arrecadava num limite de ISS que estava inferior aos 5%, que era o máximo que a lei permite para o ISS. Ocorre que quando houve essa alteração de 3.600.000 para 4.800.000, o que aconteceu? Ora, se você continua recolhendo ICMS e ISS, nessa sistemática, acima de 3.600.000, você vai estar pagando muito mais do que a própria lei permite de alíquota, a lei de quem paga normalmente. Então, não faz sentido. Por isso é que existe esse sublimite. Então, se você estiver faturando a 3.600.000 como empresa de pequeno porte, você vai recolher todos os tributos, inclusive se tiver ICMS, se for comércio, se for indústria, ou se for prestação de serviço, ISS. Agora, se ultrapassar os 3.600.000, você vai recolher todos os outros que não sejam ICMS e ISS. E o ICMS e o ISS você vai ter que fazer o recolhimento em apartado, numa guia apartada, porque senão você vai estar recolhendo mais do que as outras empresas e a lei não vai permitir, né, ferir isso e ferindo a própria lei que estipula limites máximos. Isso é que quer dizer, então, esses sublimites, ok? Pessoal, vamos chamar a nossa próxima pergunta que vem via WhatsApp. Vamos lá?
Os serviços podem ser tributados de acordo com as planilhas dos anexos 3, 4 ou 5 da Lei Complementar 123 de 2006 e como identificar qual dessas planilhas a ser utilizada. Bom, Marcos Vinícius, essa dúvida não é só sua, essa dúvida, né, é de quase todos os prestadores de serviço, né? E o que ocorre? Nós temos, então, esses 3 anexos para prestação de serviço, 3, 4 e 5, de acordo, né, com o que você mesmo trouxe aqui. Como identificar? Olha, eu presto serviço, vou pela mais barata, vou aqui tem alíquota menor, nada disso, tá? O anexo 4, vou começar pelo 4. O anexo 4 serve só para alguns serviços. A própria lei complementar determina quais são esses serviços. Construção civil, tá? Limpeza, conservação, advocacia e entre outros, ok? Então, esse serviço é um rol taxativo e aí você vai aplicar aquilo que está previsto no anexo 4, excluindo o 3, excluindo o 5. Mesmo que você queira, vai ter que ser o 4, ok? Como saber se aplica, então, o 3 e o 5? Veja, o 3 são serviços, né, em geral. Mas o que ocorre? Também tem serviços lá do 5 que você vai poder aplicar a tabela, o anexo 3. Como saber? É o tal do fator R. O que é esse fator R, gente? Esse fator R é o seguinte, tá? Quanto mais a empresa tem folha de pagamento, quanto maior a folha de pagamento, né, os encargos salariais, o prolabore dessa empresa, ela vai ter um fator R alto, tá? Porque como é que é o cálculo disso? É a folha de pagamento com encargos mais prolabore somados, depois dividido pelo faturamento da empresa. Se isso der maior do que 28%, isso quer dizer que a empresa tem uma folha de pagamento grande. Se ela tem uma folha de pagamento grande, a lei beneficia ela, porque como ela está empregando muito, a lei vai beneficiar essa empresa e vai dizer, olha, tribute então de acordo com o anexo 3, que tem alíquotas menores. Mas se ficar abaixo de 28%, esse fator R, ela vai ser direcionada para o anexo 5, que tem alíquotas maiores. Essa é a diferença, ok? Bom, vamos para a nossa próxima pergunta, que vai ser realizada pela aluna Tainá. Quais são as perspectivas para o Simples Nacional? Tainá, são muitas as perspectivas para o Simples Nacional. Toda vez que nós temos alterações, né, a um grupo de empresários, sempre eles pedem que haja uma exclusão de vedações. Nós temos muitas vedações no Simples Nacional. Muitas empresas não podem optar pelo Simples Nacional, apesar de estarem nos limites de faturamento, nos limites de receita bruta que são especificados. Ou seja, estão atuando dentro dos 4.800.000, mas como existem várias vedações na Lei Complementar 116, elas não podem porque estão lá no rol das que são vedadas. Então, uma das coisas que eles pedem é, né, que não hajam tantas exclusões, tantas vedações. Outra é que haja atualização dessas tabelas anualmente, justamente, né, prevendo aí a correção monetária, índices inflacionários, etc. Ok? E também uma visão, né, para futuro também com relação ao mercado internacional. Que haja, né, no tocante aí ao Mercosul, né, que haja um acordo em que essas empresas simples possam também se fazer valer essas regras também mediante assinatura de acordos de bitributação, acordos com o Mercosul, que possa valer também para essas vendas que são feitas, né, vamos dizer assim, no Mercosul. E outra questão que é muito colocada também, Tainá, é a questão de aquelas exclusões do ICMS, substituição tributária que existe, do ISS, substituição tributária. Acaba que se exclui tanta coisa que também dificulta um pouco. Se a tendência, ou se, né, o objetivo é simplificar, então eles pedem para que realmente haja inclusão e que se simplifique o máximo, inclusive com relação à possibilidade de creditamento. Por quê? Porque no ICMS, né, a sistemática do ICMS, a gente tem a não cumulatividade. O que é essa não cumulatividade? Essa não cumulatividade é que aquilo que foi pago na cadeia anterior
possa ser compensado e você só paga a diferença, para que esse tributo não incida, né, em cascata e não chegue no consumidor final, aquele produto caríssimo, porque vem com os tributos embutidos. Então, nessa sistemática, eles pedem também que seja possível, para que seja possível o creditamento daquilo que foi pago para aquilo que, né, para que seja possível uma compensação. Hoje o Simples não possibilita isso. Então, são todas essas demandas que nós temos aí, todas essas questões para se pensar no futuro do Simples Nacional, ok? Pessoal, vamos à próxima pergunta, e eu chamo então uma pergunta via WhatsApp. Vamos lá? Quais são os tributos que podem ser recolhidos no Simples Nacional? Brenda, os tributos que a lei prevê que podem ser incluídos estão lá no artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, E esses tributos, eles são imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, exceto PIS importação, COFINS, exceto COFINS importação. Todas essas contribuições são destinadas à Seguridade Social. Além disso, nós temos também o IPI, quando a gente está falando de indústria, que é aquele imposto que incide sobre produtos industrializados, e ICMS, se for indústria ou comércio, também vai incidir o ICMS, né, circulação de mercadorias, e ainda, se for prestadoras de serviço, o ISS. Esses são os tributos que são abarcados, abrangidos pelo Simples Nacional, ok? Bom, eu agradeço a participação de todos vocês, né? Agradeço também a participação dos alunos aqui presentes, Rodrigo e Tainá, e fechamos assim, encerramos assim as aulas que foram ministradas sobre direito tributário, cujo objeto foi o Simples Nacional. Obrigada pela participação. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.